Olá, sejam bem-vindos à Unidade 2. Eu sou Renato Mazo Previde, seu professor de Legislação e Direito Ambiental. Como nós já tínhamos combinado na aula passada, a Unidade 2 ela é referente aos princípios específicos do direito ambiental. Bom, para os colegas terem uma breve noção do que são esses princípios, os princípios são os norteadores das leis, do ordenamento jurídico que nós temos. Então, esses princípios, eles não possuem um conceito fechado, como nós vimos na aula anterior, em relação ao meio ambiente. Mas eles possuem um conceito aberto, para que, de acordo com a evolução da sociedade, esses princípios possam ser modificados em seu conteúdo para que atinjam, né, o que a sociedade espera quanto à aplicação desses princípios. Talvez um bom exemplo seria o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando nós tivemos esse princípio em 1988, com a Constituição Federal, o entendimento desse princípio era bem restrito do que nós temos hoje, como também o princípio do acesso à saúde. O princípio do acesso à saúde também veio com a Constituição Federal de 1988. No entanto, naquela época nós não tínhamos a difusão de entrega de medicamentos pelo poder público como nós temos hoje. Ou seja, os princípios vão sendo norteados de uma tal forma que possa alcançar os anseios da população. E é isso que nós passamos a ver aqui hoje, através desses princípios de direito ambiental. O primeiro deles é o princípio do direito humano. O princípio do direito humano possui duas facetas. Em um primeiro momento, esse princípio era tido realmente como voltado tão apenas ao ser humano. Então, o ser humano era visto como algo destacado do meio ambiente. Ele não fazia parte do meio ambiente. E daí surgiram grandes devastações, né? Nós podemos citar exemplos como, por exemplo, a Revolução Industrial, né? Que apesar de ter sido um marco da evolução humana, também foi um marco na devastação do meio ambiente. Então, essas questões ainda não haviam sido dirimidas da necessidade do encontro de soluções para que esse desenvolvimento alcançasse tanto o que o ser humano espera, quanto a proteção que o meio ambiente necessita. Em um segundo momento, o princípio do direito humano, ele passou a ter o homem inserido no meio ambiente, não é? Ou seja, nós deixamos uma visão antropocêntrica para termos uma visão biocêntrica. E o que isso encarregou? Sem dúvida nenhuma, o surgimento de uma série de mecanismos para a proteção do meio ambiente. Ou seja, novas ideologias surgiram para que o meio ambiente não sofresse com o desenvolvimento humano. Então, dessa forma, nós temos, por exemplo, o Instituto da Sustentabilidade, né? A sustentabilidade é um marco que determina a visão do homem incorporada ao meio ambiente. Então, uma vez que o homem se vê inserido no meio ambiente, ele se vê também na necessidade de proteção desse meio ambiente. Tá certo? Então, essa necessidade de proteção determina tanto o resguardo da natureza, quanto do próprio homem. Porque hoje ele está consciente de que, protegendo a natureza, ele terá um desenvolvimento garantido no futuro, né? O que, se nós partíssemos da visão passada, né, ou seja, antropocêntrica, isso não seria permitido. Após o princípio do direito humano, nós chegamos ao princípio do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável, ele teve sua origem
por volta de 1970. No entanto, né, esse princípio ele teve o seu auge, né, ele foi consagrado definitivamente na Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o penúltimo encontro dos grandes chefes de Estado, né, em relação à proteção do meio ambiente. O último grande encontro que nós tivemos foi em Paris, né? Mas, quer dizer, nós tivemos aí uma diferença de pouco mais de 20 anos para esses dois encontros, né? Então, quer dizer, foram dois encontros marcantes. E a Eco 92 expressa isso através da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Não é à toa que ela consagra esse princípio como a busca de conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico para a melhoria da qualidade de vida do homem. Bom, se nós não pensarmos em proteção do meio ambiente, nós não conseguimos pensar em proteção do próprio homem, como o princípio do direito humano nos reporta. Nós também devemos imaginar, para que isso seja efetivo, que o consumismo que o ser humano está atrelado hoje, e não adianta nós falarmos que nós vamos atingir uma ideia de consumo existente como há 3 décadas atrás, porque isso também não é factível, né? Afinal de contas, nós somos criados de uma tal forma a consumir. O mercado depende disso, o desenvolvimento do país depende disso. O que nós devemos fazer é que esse consumo ele seja realizado de uma tal forma a ser criados novos mecanismos para que o consumo continue, né, mas a sustentabilidade permaneça, de uma forma até mais otimizada. Nós temos como exemplo isso, por exemplo, hoje a logística reversa, em que você pode depositar baterias, pilhas, cargas em um determinado local, geralmente em supermercados, hipermercados, né? E esse empresário ele fica responsável por devolver essa mercadoria para o fornecedor, para que ocorra reciclagem aí. Outro exemplo marcante é em relação às baterias de carros, aos óleos lubrificantes, em que também é feita essa logística reversa, e quando esse produto volta para o fornecedor, né, ele consegue reutilizar esse produto num índice de até 80%, de 60% a 80%. Então, nós temos nisso um ganho muito grande para a natureza, porque nós não vamos precisar dispensar dos recursos naturais para que aquele produto seja colocado no mercado novamente. Ou seja, consumiremos menos recursos naturais, né, poupando a natureza e fazendo com que esses recursos naturais fiquem para as próximas gerações, permaneçam para as próximas gerações. E essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. É essa a ideia que nós precisamos alcançar. Não existe mais nós conciliarmos a ideia de desenvolvimento com a ideia de preservação, como eu citei na aula passada. Por isso que nós devemos nos ater à ideia de conservação, né, com a finalidade de que esse desenvolvimento possa utilizar dos recursos naturais, mas de uma forma consciente. Por isso, necessárias as pesquisas para que nós possamos desenvolver métodos produtivos mais eficientes e que não venham consumir tantos recursos naturais. Há uma discussão muito interessante do filósofo Leonardo Boff, em que, em sua divisão, o princípio do desenvolvimento sustentável não poderia ser chamado dessa forma, porque ele entende que as duas palavras são antagônicas. Leonardo Boff entende que desenvolvimento e sustentabilidade entram em choque.
E daí a impossibilidade de você utilizar esses termos. Para Leonardo Boff, a ideia de ser utilizada seria sociedade sustentável. No entanto, quando nós pensamos no termo desenvolvimento sustentável, nós podemos recorrer ao artigo 170 da Constituição Federal, que é relativo à ordem econômica. Ora, se o artigo 170 da Constituição Federal busca, regular a atividade econômica do nosso país, e ela determina que será valorizado o trabalho, a livre iniciativa, a existência digna do indivíduo, da pessoa, e a justiça social, nós temos a possibilidade, em nosso país, de conciliarmos o termo desenvolvimento com sustentabilidade, tendo em vista que a nossa fundamentação econômica, ela é distinta, por exemplo, da ideologia americana, que é um capitalismo liberal, enquanto, pelo nosso artigo 170 da Constituição Federal, nós passamos a ter uma ideia de capitalismo humanista, conforme propagado pelo professor Dr. Ricardo Sayegh, da PUC São Paulo. Então, nós já temos uma pesquisa bem ampla sobre esse sistema econômico. E, através dele, nós conseguiremos compatibilizar essa ideia de desenvolvimento com sustentabilidade. Então, daí a possibilidade de nós ainda utilizarmos desse princípio e a sua denominação dessa forma. O outro princípio que nós devemos abordar é o princípio democrático ou da participação. O que é esse princípio democrático ou da participação? É o ideal de participação da sociedade na proteção ambiental, também surgido através da ECO 92, a Declaração do Rio, uma vez que esse princípio aborda a melhoria da maneira de tratar questões ambientais de forma a assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. Então, isso é muito importante, que os cidadãos possam se vincular à proteção do meio ambiente. Porque, conforme nós verificaremos na unidade número 3, a ideia de proteção do meio ambiente é um ideal de todos, porque o meio ambiente é um bem comum a todos. Então, essa ideia de participação ela deve ser efetivada, como também no licenciamento ambiental, que nós veremos a realização de audiências públicas para discutir esse licenciamento ambiental. Quanto à efetividade dessas audiências, aí já é uma outra questão que nós trataremos na unidade oportuna. Mas o fato é que, apesar de nós não termos educação para isso, os instrumentos estão postos à disposição. Então, as audiências públicas existem. Então, nós temos 3 níveis para tratar o princípio da participação ou democrática. Seria através do nível legislativo, administrativo e processual. Legislativo seria através da legislação, da oferta de projetos de lei para a proteção do meio ambiente, conforme isso pode ser feito nos municípios, nos estados e na União. Temos ainda a forma administrativa, que seria o cidadão participando dessas audiências, ou então o meio processual, que seria através de ações coletivas, ação civil pública, enfim, nós temos uma série de instrumentos constitucionais que podem ser utilizados para isso. E o principal deles é o direito à petição, consagrado no nosso artigo 5º da Constituição Federal. O direito à petição é o direito alicerce do princípio democrático. Sem um direito à petição, ou seja, sem um direito a que um indivíduo possa fazer um requerimento ao poder público para a constatação de uma determinada situação, ou mesmo
para requerer que uma situação seja tratada de uma certa forma, com base na lei, nós não teríamos democracia. Nós não teríamos a participação popular. Então, esse princípio é um dos mais importantes que nós temos, principalmente referente ao direito de petição. É através desse direito que nós faremos esse princípio ser efetivado. Muitas vezes, se nós chegarmos a um órgão público ambiental e fizermos uma queixa, né, isso não será constatado, não será formalizado e pode se perder no tempo, né? Então, o direito de petição vem como a possibilidade de se fazer uma simples petição, um simples requerimento, né, contando o fato que houve, né, e determinando que exista uma prossecução de investigação ou requerendo algo em relação àquele fato que ocorreu e protocolar no órgão ambiental, né? Porque dessa forma os colegas formalizam o que entendem necessário como proteção do meio ambiente. E isso gerará um processo administrativo que não terá como sumir, desaparecer, né? Ele terá que ser concluído, né? Então, isso gera uma forma, né, de vocês seguirem o andamento desse processo, tá? O que seria muito interessante se nós pensarmos nesse princípio democrático. O princípio da prevenção nós veremos conjuntamente com o princípio da precaução ou da cautela. O princípio da precaução, né, ele vem a ser também muito interessante porque ele nos determina um modo de verificar um possível acidente ambiental, um possível dano ambiental, quando nós temos, através do princípio da prevenção, né, a existência de um perigo concreto, né? Então, existindo um perigo concreto, você já alarma o órgão ambiental, já alerta o órgão ambiental quanto a essa possibilidade. Então, o perigo há de ser concreto. Quando nós falamos, né, de uma outra forma em relação ao princípio da precaução ou da cautela, esse perigo é abstrato, ou seja, ele pode ocorrer, né? Enquanto o outro, da prevenção, nós temos um perigo concreto, que ele vai ocorrer, o princípio da precaução, ele pode ocorrer, porque ele é abstrato, ele ainda não se materializou, ele ainda não se comprovou, né? Então, daí falar que o princípio da prevenção, ele vem a englobar o princípio da precaução ou da cautela, justamente pelo fato do conceito dele ser mais amplo, né? Então, dessa forma, nós temos nesse princípio uma questão bem interessante, porque nós podemos falar sobre o exemplo da Samarco e a devastação de Mariana, né? Ou seja, todos os sinais estavam presentes quanto ao rompimento da barragem, né? Ou seja, o perigo era concreto, porque já existiam os sinais de que o desastre ocorreria. Então, quer dizer, faltou fiscalização, né, para que esse desastre não ocorresse, né? E é o grande problema do nosso país, né? Então, a partir do momento em que nós não temos a fiscalização, nós deixamos de acionar o princípio da prevenção. Porque, notem bem, ele busca prevenção, ou seja, ele busca se antecipar ao desastre, ao dano ambiental, né? E como os outros princípios, o princípio da precaução, ele também é um princípio referente à ECO 92, né? É o princípio 15 da ECO 92. Ele é citado como modo a proteger o meio ambiente, né, devendo ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis,
a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Né? Ou seja, nós temos aqui, né, um passo antes, né, um passo anterior do reconhecimento científico de que aquele dano ambiental ocorrerá. Ou seja, se nós possuirmos sinais de que o dano ambiental pode ocorrer referente a um determinado produto, como por exemplo os agrotóxicos, nós temos que verificar uma forma de limitar a utilização desse agrotóxico, né? Corroborando assim para o princípio da prevenção, né? Que, repetindo, engloba o princípio da precaução ou da cautela. O próximo princípio é o princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio nada mais é do que um princípio reflexo do desenvolvimento sustentável, tendo em vista que, pelo princípio do equilíbrio, né, devem ser pesadas todas as implicações de uma intervenção no meio ambiente, buscando se adotar a solução que melhor concilie um resultado positivo, né? Ou seja, o princípio do equilíbrio deve trazer, como o próprio nome diz, um equilíbrio, uma isonomia, né, entre os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Tá certo? Então, o princípio do equilíbrio nada mais é do que um princípio reflexo do desenvolvimento sustentável. Princípio do limite. O princípio do limite é um dos mais interessantes que nós temos. Basta nós citarmos, né, que por diversas vezes na história da humanidade, esse princípio foi desrespeitado, inconscientemente ou conscientemente, gerando grandes danos ao meio ambiente. E um exemplo nacional que nós temos relativo a isso é a cidade de Cubatão, né? Se nós pegarmos os dados históricos da cidade de Cubatão, mais precisamente por volta da década de 80, né, nós verificaremos que a cidade é um polo industrial, né, com grande emissão de gases, né? E o mais interessante é que essa cidade está situada na Serra do Mar, aqui do estado de São Paulo, né? Então, a partir do momento em que houve, né, essa industrialização acelerada da cidade, com grande emissão de gases, mas sem o devido controle, né, das partículas emitidas por essas indústrias, nós tivemos a maximização de grandes problemas sociais e ambientais. Talvez o problema social mais grave que nós tivemos foi o nascimento de fetos sem membros, anencéfalos, né, sem o sistema nervoso constituído, o que ocorreu em uma quantidade muito superior da permitida pela OMS, né, multiplicadas vezes superior ao índice da OMS. Tivemos ainda uma devastação do meio ambiente natural muito grande, por esses gases intoxicarem as plantas também, né? Sem contar a toxicidade trazida pela chuva ácida, né? Em que esses poluentes ficaram depositados no solo e até hoje nós temos áreas habitadas na cidade de Cubatão, né, que possuem, né, o solo tóxico. Um exemplo disso, se os colegas se lembrarem, quando nós vamos para o litoral santista, né, e passamos pela rodovia Anchieta, nós verificávamos até certo tempo atrás uma grande quantidade de povoados
na Serra do Mar, né? Passando pela Anchieta. Com o passar do tempo, o governo do Estado, nos últimos 5 anos, determinou que esses povoados saíssem da região da Serra do Mar, né? E migrassem para as cidades. Ou seja, houve uma migração acentuada para as cidades litorâneas e para Cubatão, onde o governo do Estado, junto à CDHU, fez uma política habitacional de construção de prédios em locais em que existia o solo contaminado, conforme foi exposto num congresso da Unisantos, realizado na cidade de São Paulo, há 2 anos. Né? Então, quer dizer, nós temos uma situação que demonstra a não aplicação do princípio do limite. Né? Ou seja, esse princípio do limite é a necessidade que a administração pública tem como dever de fixar parâmetros para a emissão de partículas, de ruído e de presença a corpos estranhos no meio ambiente, levando em conta a proteção da vida e do próprio meio ambiente. Né? Ou seja, o princípio do limite determina, conforme nós veremos na Política Nacional do Meio Ambiente, uma série de resoluções do CONAMA que limitam a emissão de partículas, a emissão de ruídos, né? A qualidade da água. Ou seja, o princípio do limite vem a ser um dos mais interessantes que nós temos, e importantes, tendo em vista que ele determina a proteção do meio ambiente. Princípio do poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador, ele está constante na nossa Constituição Federal. Né? Se os colegas verificarem o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, nós verificaremos que lá diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Quer dizer, como o próprio nome do princípio diz, princípio do poluidor-pagador, ou seja, aquele que poluir deverá pagar. E aqui o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal nos traz uma tríplice responsabilidade. Uma vez que no meio ambiente essa responsabilidade será apurada administrativamente, através da imposição de multas, através da área civil, através da imposição de indenizações, né, danos morais coletivos, e através da área penal, né, através dos crimes ambientais. Então, o princípio do poluidor-pagador vem a ser um princípio constitucional de suma importância para nós, tendo em vista que ele determina as sanções, né, existentes contra o causador desse dano. Né? Então, verifica-se que esse princípio possui grande importância na principiologia do meio ambiente, tendo em vista que, constitucionalmente, ao consagrar, né, essas 3 responsabilidades, elas terão que ser perseguidas pelo órgão ambiental. Então, dessa forma, o poluidor-pagador dificilmente ficará impune, porque uma das 3 áreas, ou as 3 áreas conjuntamente, responsabilizarão esse poluidor, conforme nós também veremos melhor na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Princípio da responsabilidade socioambiental. Também é um reflexo do princípio do desenvolvimento sustentável. Ao pensarmos que o princípio da responsabilidade socioambiental está logicamente ligado à ideia de desenvolvimento, nós devemos atrelar essa ideia de desenvolvimento à sustentabilidade.
Então, essa responsabilidade socioambiental determina que, principalmente as indústrias, nos dias atuais, tenham selos verdes. Ou seja, tenham um processo produtivo para a fabricação de determinado produto de uma forma mais ecológica, poupando os recursos naturais. A partir do momento que a indústria trabalha dessa forma, ela pode chamar a presença de uma certificadora, de uma empresa certificadora, que determinará a existência desse processo fabril mais ecológico. Então, dessa forma, essa certificadora dará à indústria a possibilidade de utilizar um selo verde em seu produto. O que redunda isso? Redunda, logicamente, como já falamos, em um processo produtivo mais amigo da natureza e dos recursos naturais, poupando-os. E, de segunda forma, nós temos, por exemplo, a responsabilidade como consumidor. Porque a partir do momento que o consumidor consciente verifica que essa indústria trata os seus resíduos de uma forma diferente, possui métodos produtivos mais avançados, certamente ela ganhará mais mercado. E o exemplo que nós temos em nosso país, eu acho que dos mais marcantes, é da empresa Natura, que possui sempre um meio de produtivo ecologicamente amigável, de forma a demonstrar a esse consumidor que ela é a mais preparada nessa responsabilidade socioambiental. Nessa responsabilidade não só ambiental, mas também perante a sociedade. Porque lembrem-se, nós verificamos esse princípio, fazemos a sua interpretação com base no desenvolvimento sustentável. São dois princípios interligados. O próximo princípio é o princípio da cooperação. Bom, conforme verificaremos na próxima unidade, quando tratarmos do artigo 225 da Constituição Federal, o princípio da cooperação trata tanto do artigo 225 da Constituição Federal, quanto dos meios de fiscalização dos órgãos públicos. O princípio da cooperação, ao abordar o artigo 225 da Constituição Federal, e nesse princípio está traçado que o meio ambiente é um bem comum a todos e necessário à sadia qualidade de vida, né? Esse artigo nos chama à fiscalização e à proteção do meio ambiente, cooperando todos os indivíduos para que essa proteção seja realizada pela coletividade. Daí a importância do princípio democrático da participação. Porque como iremos instrumentalizar essa proteção? Essa proteção será instrumentalizada através do direito de petição, através do direito dos colegas chegarem até o Ministério Público e fazerem uma queixa, chegarem aos órgãos ambientais e entregar uma queixa, através de uma via formalizada em que a via dos colegas será devidamente protocolizada, ou melhor, protocolada. Dessa forma, nós temos a garantia de que esse princípio da cooperação será efetivado. De um outro lado, em relação aos órgãos públicos ambientais, nós temos a cooperação no sentido de que as três esferas da federação, ou seja, municípios, estados e União, podem colaborar entre si. Ou seja, se o município não tiver equipamentos suficientes, agentes ambientais suficientes para uma determinada fiscalização, pode requerer a cooperação dos estados, ou melhor, do estado em que está inserido, bem como da União, aumentando, né, a possibilidade de que essa fiscalização seja realizada. Tá? Então, é a grande importância do princípio da cooperação. Né? E isso também está previsto na Constituição Federal, no artigo 25. Né? Então, quando nós
na unidade número 3, formos estudar a Constituição Federal, nós verificaremos esse princípio da cooperação mais uma vez. E, por último, o princípio da reparação integral. O princípio da reparação integral possui grande importância também, uma vez que o dano ambiental ele deve ser reparado. O grande problema do dano ambiental é que, muitas vezes, você não consegue restaurar o status quo ante. Ou seja, você não consegue restaurar o estado da natureza antes da ocorrência do dano ambiental. Imaginem vocês uma rodovia que é realizada, né? Então essa rodovia é asfaltada, o que aumenta a impermeabilização do solo. Com isso, quando chove, uma grande quantidade de água será carreada para a parte mais baixa dessa rodovia e fatalmente sairá dessa rodovia buscando os declives nas zonas rurais. Pois bem, se não for feito um sistema de contenção, que nós chamamos de caixa de gavião, para que a força dessa água seja contida, né, evitando a erosão do solo, nós teremos uma grande devastação. Nós teremos uma forte erosão que irá transformar aquela paisagem. Ou seja, nós conseguiremos restituir aquela visão natural que nós tínhamos antes da ocorrência da erosão? Não. Então, essa reparação integral, ela será realizada da melhor forma possível, de forma que a natureza fique protegida. Ou seja, será construída a caixa de gavião, nesse exemplo que eu citei. Será plantada uma mata nesse local de erosão. Essa área será devidamente cercada. O responsável por esse dano ficará obrigado a cuidar das mudas, do replantio dessa mata, da adubagem, da fiscalização se há entrada não permitida de pessoas e a devastação dessa mata. Ou seja, o princípio da reparação integral, ela chega de uma outra forma, muitas vezes quando esse dano ambiental é ocasionado de uma forma tão preeminente. Eu noto, apesar de ter encerrado os princípios específicos do direito ambiental, eu noto que no material que eu anexei para os colegas, nós temos um princípio que é o chamado princípio do não retrocesso ou da proibição do retrocesso. Esse princípio, ele foi lavrado, né, foi originado por uma atuação do Ministério Público. Essa origem se deu quando da aprovação do novo Código Florestal, né? Então, nós tivemos um processo legislativo adequado de votação do novo Código Florestal. No entanto, na visão do Ministério Público, o novo Código Florestal, ele vem a ser um retrocesso na proteção ambiental, algo que eu não compartilho, tendo em vista que houve um processo legislativo constitucional adequado. Então, essa legislação veio de forma a respaldar as legislações infraconstitucionais de direito ambiental que nós tínhamos, como, por exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente, que determina o desenvolvimento sustentável, que determina que a sociedade se desenvolva. Não temos como falar, conforme eu já repeti, tão apenas em preservação. Nós passamos a ter que falar também em conservação, sob pena da sociedade ser apenada em relação a isso. Nós devemos buscar o melhor desenvolvimento possível através do quê? Do desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento, atrelado com inovações técnicas, ou seja, com a necessidade da realização de pesquisa, ela é mais interessante do que o antigo Código Florestal,
que determinava a prevenção, né, a preservação em relação às florestas, às matas e o que nós tivemos até hoje, a sua inaplicabilidade. A efetiva inaplicabilidade do antigo Código Florestal. Afinal de contas, nós não falamos nas regiões do norte em 80% da existência de reserva legal nas propriedades rurais. O antigo Código Florestal contemplava essa porcentagem, mas o que nós temos atualmente? Não é? Nem a mínima porcentagem disso. Ou seja, o novo Código Florestal vem justamente para resolver esse problema, no meu ponto de vista, através de instrumentos que nós trataremos em momento posterior. Então, o que o Ministério Público se atentou, vejam só, foi a não observância do novo Código Florestal, apesar de ter sido realizado um processo legislativo constitucional democrático para sua aprovação. Então, o Ministério Público deixa de seguir o novo Código Florestal e segue o antigo Código Florestal, mesmo tendo sido revogado pela nova legislação. O que isso vem a ofender de forma inversa aos valores democráticos garantidos em nossa Constituição Federal. Depois eu até deixarei um julgado de uma ação que eu fui advogado e eu explanei essa situação, né, da arbitrariedade do Ministério Público em não aplicar o novo Código Florestal e querer impor, porque isso é um ato de imposição, de arbitrariedade, querer impor uma legislação revogada. O que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu respaldo às nossas alegações, extinguindo uma ação civil pública do Ministério Público. Tá? Então, nós verificamos que esse princípio do não retrocesso, ou da proibição do retrocesso, é uma formação, é um engendramento do Ministério Público, de forma a ter uma situação que foi controversa na visão dos promotores públicos, terem essa situação restaurada, quando houve um processo legislativo democrático. E aí, meus caros, por isso que eu digo para vocês, desde a nossa apresentação e a unidade 1, nós temos, em relação ao direito ambiental, diversos posicionamentos, né? Ou seja, nós temos um posicionamento, né, antagônico em relação ao outro. Nós não podemos tratar o meio ambiente como uma discussão de ideologias. Nós temos que tratar o meio ambiente com o respaldo na lei. E o mais importante, com uma visão técnica. Então, esse tipo de princípio, que não existia no livro do Luiz Paulo Servinskas, que, aliás, é um promotor público, né, um procurador de justiça, nós temos como incluso esse princípio em seu livro. Eu tenho que repassá-lo, porque é algo que está na vida concreta, no debate jurídico hoje, mas que vem perdendo nos tribunais. Tá ok? Sequer o Ministério Público aguarda o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade propostas no Supremo Tribunal Federal. Né? Ou seja, eu repito, isso é uma visão de arbítrio. Né? Então, nós precisamos saber verificar esses tipos de visões ideológicas. Né? Afinal, como eu falei na nossa apresentação, nós somos técnicos. E assim nós devemos tratar a legislação. E assim começamos através da visão dos princípios. Eu agradeço a atenção aos colegas, o meu muito obrigado e até a próxima unidade.